Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Marcel Orovitz. Olá, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais um Guaíba Correio Rural. Nosso programa tem oferecimento Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banri Global Account com taxa única. Converta e fique com mais. E o Guaíba Correio Rural tem Jorge Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio, Cleiton Lopes nas gravações e edições, coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti e edição e apresentação hoje comigo, Marcel Orovitz, durante as férias merecidas do apresentador, o verdadeiro dono deste programa, professor Sandro Fávero. Mas não se preocupem que o homem volta. Ele volta, só precisa de um justo descanso. Boas férias, Sandro. Aguardamos sua volta. Os ouvintes tenho certeza que esperam com ansiedade. Mas vamos lá. Comigo, Marcel Orovitz. O Senar RS está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banri Global Account, taxa única, cotação comercial e multimoedas. Converta reais e fique com mais saldo. Abra conta no app. O agro tem voz na nossa Rádio Guaíba. Pessoal, agora a gente conversa com o deputado estadual Marcos Vinícius de Almeida, do Progressista, um dos maiores defensores do setor arrozeiro do Rio Grande do Sul. Deputado, primeiro de tudo, muito obrigado pela participação. Emendo, o senhor é uma das vozes mais ativas na defesa do arroz gaúcho. E na prática, quais medidas concretas do seu mandato impactam diretamente o produtor rural? Bom, mas eu nasci numa cidade produtora de arroz, né? O hospital da cidade que eu nasci, que é o Hospital de Tapes, está a 500 metros de uma lavoura de arroz. E fui prefeito do município vizinho de Sentinela do Sul, que tem na agricultura, né, especialmente nas culturas do arroz e da fumicultura, a principal fonte de economia. E é a característica da região sul do estado, dessa região. E nós estamos vivendo a pior crise nesse setor desde o ápice da Covid-19. E isso vem se somando desde o ano de 2023. Em 23 já começamos a ter reflexos, né, com muita entrada de arroz importado, arroz paraguaio que entra no Brasil via Minas Gerais. Não paga imposto esse arroz porque ele está dentro do pacote do Tratado do Mercosul, e esse arroz paraguaio que é vendido para o Norte, o Nordeste tem ganhado espaço daquela que seria a produção brasileira, um arroz que é produzido com normas sanitárias completamente diferentes da nossa, com defensivos e fertilizantes que não são autorizados no Brasil e com regras também tributárias muito diferentes. Ou seja, produzir arroz nos países do Mercosul é muito mais barato do que plantar aqui. E quando tu consegue comprar de um estado vizinho, né, de um país vizinho, vender entre os estados da maneira como se faz, é óbvio que isso vai afetar a nossa cultura. Então, em 2024, a gente começou a sentir essa grande preocupação. E uma das coisas que parecia que ia agravar ainda mais esse episódio foi quando o governo federal, numa manobra política eleitoral, tentou encaminhar a importação de 7 bilhões de arroz. A princípio viriam da Ásia esse arroz, sob a justificativa que teria o Rio Grande do Sul perdido a sua plantação, o que não é verdade, nunca ninguém falou. Eu fui o primeiro deputado do Brasil a fazer a denúncia desse movimento que estava acontecendo em Brasília. Levamos isso não só à tribuna do parlamento e aos veículos de imprensa, mas externamos isso para o Tribunal de Contas da União. Abrimos processo e nisso começou a se criar uma grande
uma grande força, né, de vozes de todos os segmentos ligados ao agro, de parlamentares e âmbito nacional. Esse assunto conseguiu temporariamente suspender aquele primeiro leilão, mas mesmo assim, numa liminar, o governo conseguiu fazer, até que se desvelou na sequência um grande caso, né, de escândalo que estava ali. Membros ligados diretamente à Conab participando do processo de escolha dessas empresas, fábrica de sorvete vendendo arroz, mini mercado, né, no norte do Brasil vendendo arroz. Então esse foi um fator importante, porque muitas vezes a defesa de um setor não se dá simplesmente pelas coisas que nós propomos, mas por aquelas que a gente impede que aconteçam contra a produção. E ter ajudado a impedir o leilão do arroz, acho que foi uma das ações extremamente emblemáticas naquele ano de 2024. Em 25, trabalhamos muito, Marcelo, para a gente conseguir criar alternativas para ter um pouco mais de competitividade com esse arroz importado que está entrando aqui no Brasil. Uma delas foi a devolução da chamada taxa CDO. O Rio Grande do Sul tem um instituto que é muito competente, que há muito tempo funciona, público, chamado IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz. E a manutenção desse instituto parte pela contribuição dos próprios agricultores. Cada produtor rural deixa 0,89 centavos, né, 89 centavos por saco de arroz vendido para esse instituto funcionar, para ele fazer pesquisa, desenvolvimento e outras ações. E nós estávamos vendo que poderia ter outras alternativas para que o Instituto pudesse estimular a cadeia orizícola, que não fosse necessariamente fazer a pesquisa de tecnologia. Uma delas era estimular a exportação. Então conseguimos aprovar no final do ano de 2025 um projeto de lei que autoriza o Estado a fazer a devolução dessa taxa CDO para cada produtor que exportar diretamente ou para as indústrias gaúchas que exportarem. A gente já tem algo parecido com o ICMS. Hoje, quando tu compra no mercado, numa farmácia e bota teu CPF na nota, ao final de um trimestre tu vai lá, apura o quanto tu gastou de imposto e, a depender da tua faixa de renda, tu recebe de volta esse ICMS. A dinâmica é a mesma. Foi isso que nós conseguimos constituir numa articulação com o governo do Estado, que foi muito sensível à pauta, e criamos esse novo mecanismo ao IRGA. Uma parte já foi regulada, que é uma parte que vai poder ajudar produtores da região central e Vale do Rio Pardo. E agora nós esperamos até o final de fevereiro, início de março, a regulação por decreto dessa questão, que é a devolução da taxa CDO. E outra medida que nós estamos também avançando e vamos protocolar agora na próxima semana, recém-chegados do Carnaval, é uma legislação estadual para permitir o reconhecimento da qualidade do arroz gaúcho brasileiro. Porque não tem como comparar. Nosso arroz é muito melhor do que qualquer outro arroz do Brasil, o arroz do Rio Grande do Sul. E o arroz brasileiro, ele tem uma condição ainda superior a qualquer outro país que produza. E eu não estou falando isso porque tenho aqui uma paixão por essa atividade agrícola. Falo porque é fato. Nós temos um cuidado ambiental muito expressivo, temos um cuidado técnico da plantação, na colheita. Então nós estamos criando uma ideia de um selo Brasil para permitir de forma voluntária que aquelas indústrias que trabalhem apenas com arroz brasileiro possam estampar isso nas suas embalagens e, através de uma campanha de divulgação, uma campanha de mídia feita pelo governo do estado e feita pelas entidades ligadas ao setor, como a Federarroz, como o Sindarroz, possa também expressar para a população brasileira que o nosso arroz, né, é melhor do que os outros, pelas características que tem, e ao chegar no mercado, o consumidor consiga identificar aquele que é de origem efetivamente brasileira. Então são medidas que nós estamos fazendo para estimular a valorização dessa cultura aqui no estado, fortalecimento dessa cadeia produtiva, mas entendo que ainda cabe outros caminhos, como também campanhas mais robustas de incentivo ao consumo, porque nós temos percebido, sim, ao longo dos anos, uma redução do consumo do arroz por mudanças de comportamento, mudanças culturais. Essas gerações mais jovens aqui, não estou nem falando da geração Z, mas da Z para cima, é uma geração que cozinha menos, que se dedica menos tempo a produzir seus próprios alimentos, tem ainda aquela
coisa enraizada, né, de procurar comida pronta, comida industrializada, comida processada. Então nós precisamos trabalhar essa conscientização, porque é uma geração que tem uma consciência grande também da necessidade de bem-estar com a saúde, mas os seus hábitos de alimentação ainda não estão acompanhando os mesmos hábitos de esporte, né, que hoje se percebe. Então, temos caminhos pela frente, né, e esse é um deles, né, estimular o aumento de consumo nessas gerações mais jovens. E, deputado, esse último ponto que o senhor mencionou, isso aí inclusive fortalece a competitividade internacional. Não é quem são, além, né, o senhor mencionou Paraguai também, mas no cenário internacional, quem são os principais concorrentes do arroz gaúcho? Bom, a Ásia, né, ela ainda é uma grande produtora de arroz, mas é um arroz de qualidade extremamente diferente da nossa. Até o tipo do grão é completamente diferente. A Ásia, quando eu digo, eu estou falando Tailândia, estou falando Vietnã e outros países. Aquelas indústrias que importam de lá, né, e conseguem importar um produto do outro lado do mundo com um preço menor do que o Brasil, sabem que estão comprando algo inferior. Mas eles estão vendendo basicamente para o sudoeste, né, para o sudeste, para a região sudoeste do Brasil e também para o norte e nordeste. O sudeste e o sul, eles têm um pouco mais de dificuldade de fazer o consumo desse produto. O arroz dos Estados Unidos também volta e meia chega no Brasil, né? Geralmente quando a qualidade lá não atende o consumidor deles, eles mandam para os mercados que eles classificam como pouco exigentes. E o Brasil tem essa característica. Ainda no mercado internacional, a gente é classificado como mercado pouco exigente, consumidores pouco exigentes. Então, isso chega aqui. Mas a competição que realmente nos preocupa é a do Mercosul, porque muitos dos produtores do Mercosul usam tecnologias muito parecidas com a nossa de sementes. Eles usam tecnologias diferentes de fertilizantes, usam também de defensivos agrícolas, mas as sementes são muito parecidas. Então eles competem diretamente com esse arroz que nós vendemos aqui no Rio Grande do Sul. E isso nos preocupa, evidentemente, né? Porque eles vendem esse produto com imposto zero. Que se um gaúcho quiser vender seu arroz para São Paulo, para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, nós pagamos imposto entre estados. Agora, as indústrias que estão lá em Minas Gerais, elas importam do Paraguai, que é país vizinho, secam, beneficiam aquele arroz ali e vendem para o resto do Brasil com imposto zero. Então, sim, isso é realmente uma coisa que nos preocupa muito. E isso precisa ter uma medida federal. Não há nada que dentro do Estado possa ser feito para regular essa entrada de um produto de um país para outro, e principalmente a venda entre estados, como Minas Gerais tem feito, com imposto zero. Então, acredito eu que agora, na próxima semana, durante o evento que promove a abertura oficial da colheita do arroz, feita, né, pela Federarroz, lá em Capão do Leão, que isso seja tratado como uma questão também prioritária do setor estratégico. A construção de uma medida tributária, alguma questão de taxação, alguma questão que iniba um pouco mais a entrada desses produtos aqui, porque senão realmente não tem sentido produzir mais. O saco de arroz hoje tem um custo entre R$65 e R$70. O preço de mercado hoje aqui no Rio Grande do Sul, no melhor momento que nós tivemos desde o ano passado para cá, chegou a 55. Então plantar arroz é um prejuízo. É um prejuízo para todo mundo que está nessa atividade. E não tem o que fazer, né, Marcelo? Porque as nossas áreas de arroz são áreas específicas para isso. O arroz se planta muito em áreas alagadas. E tu não tem outra cultura que se adapte tão bem a isso. A soja pode até ser adaptada, mas leva anos, né, de tratamento de solo, de correção de curva de nível. Lidar com a água é muito realmente complexo. E a produção pecuária, que poderia também ser feita nessas áreas alagadas, é uma produção que leva 2 anos para poder ter resultado prático. Então, ou se planta arroz ou não se planta nada. E os nossos produtores já estão endividados. Então, eles não têm nem como pensar em migrar para outra atividade. O que eles estão fazendo, muitos deles,
é reduzir a quantidade de área plantada. Aquele produtor que plantava 100 hectares está plantando 80 esse ano. O outro lá que plantava 200 passou a plantar 150, para tentar fazer com que o prejuízo seja menor. A expectativa ainda, quem sabe, de que todo mundo reduzindo um pouquinho a oferta desse produto no mercado seja menor e assim possa ter uma pequena elevação de preço. Então, é algo muito difícil, é ruim. As entidades falam isso com dor no coração, né? Orientam os seus produtores a diminuir a área plantada. Isso é insano. Então, a gente precisa de uma medida federal nesse sentido, que seja um freio, né, na entrada desse arroz que chega do Paraguai para cá. Pessoal, uma breve pausa na conversa, porque temos que encaminhar o encerramento deste primeiro bloco. Em nome do Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banri Global Account com taxa única. Converta e fique com mais. Voltaremos em instantes. Fiquem com a gente. Estamos apresentando Guaíba Correio Rural. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Guaíba Correio Rural. Oferecimento de Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banri Global Account, taxa única, cotação comercial e multimoedas. Converta reais e fique com mais saldo. Abra conta no app. O Agro tem voz na Rádio Guaíba. Deputado, o senhor mencionou a questão do produtor com dívidas, não é? Tinha até outros temas que eu tenho na pauta aqui, mas queria continuar nessa questão do arroz. Primeiro, porque o senhor é um defensor dos arrozeiros, e essa é uma grande oportunidade que a gente tem de explanar o assunto ao ouvinte da Rádio Guaíba. E segundo, porque é um assunto que interessa não apenas ao produtor, mas a todos nós. Nós estamos falando aqui do nosso alimento. Deputado, produtores endividados, como está a questão do crédito hoje em dia no Rio Grande do Sul para esse arrozeiro? Há meios, há acesso facilitado ao crédito, ou ainda existem barreiras aí a serem ultrapassadas, superadas, para que o produtor tenha mais acesso ao crédito, com menos burocracia? Como está a coisa neste sentido? Bom, um dos grandes problemas da questão do acesso ao crédito é a taxa de juros, né? Nós estamos vivendo um momento de Selic a 15%, o subsídio para o crédito ele é insignificante para poder atender essas demandas, mas o que acontece é que os produtores estão há 2 anos plantando com custos muito elevados e vendendo abaixo do preço de mercado. Então o teu poder aquisitivo tem diminuído. Tem muitos produtores que estão se desfazendo de patrimônio para seguir na atividade. Eu conheço pessoas que venderam terra, que venderam máquinas, que venderam equipamentos para poder plantar essa safra agora. Então a preocupação de todos é até onde vão ter gordura para queimar, né? Da onde eles vão começar a cortar, onde eles vão começar a se desfazer. Então tem sido muito difícil. Nós tivemos períodos sim, de enchente, tivemos períodos de seca. A cultura do arroz ela não foi tão afetada com isso como foi a cultura da soja, por exemplo, mas o problema é esse, né? É plantar um produto e vender abaixo do preço de mercado por 2 anos seguidos. Isso é insano, é surreal, né? Ninguém vai conseguir suportar, ainda mais, né, tomar crédito, ou seja, pegar empréstimo com juro altíssimo para poder pagar no final da safra. Não tem como. Então, os produtores que hoje eles não têm condição mais de pegar empréstimos, eles não têm, porque alguns estão inadimplentes da safra de 2025 e alguns ainda da safra de 2024. Aqueles que conseguem fazer, eles estão tomando empréstimo para pagar a dívida que contraíram, estão vendendo patrimônio para poder plantar a safra desse ano, para poder, quem sabe, na colheita de 26, né, pagar
o empréstimo que tomaram para quitação de dívidas. Então é algo muito maluco que a gente está vivendo, né? São tempos muito difíceis e que não apontam muita solução. Todas essas medidas que nós falamos aqui, da taxa, devolver a taxa CDO, de mostrar para fora que nosso arroz é melhor do que os outros, barrar a entrada do arroz importado que o governo queria fazer para vender inclusive embalagem com propaganda do governo, foram medidas importantes, mas eu vou dizer assim, numa analogia futebolística, né? Já que nós vivemos num país que é apaixonado por isso, são medidas de zagueiro, são medidas que evitam o prejuízo maior, né? Que evitam que a gente sofra de goleada, mas não é medida de ataque. O setor ainda não está conseguindo marcar gol, não está conseguindo virar esse jogo. Por isso que a gente precisa de uma ação também federal nesse caminho. Senão, o Brasil vai colocar em risco a sua segurança alimentar, né? Vai ser um produto que vai atingir em cheio, né, na vida dos brasileiros. Afinal, é peça fundamental, né, do cardápio de qualquer família brasileira. O setor ainda está se recuperando das enchentes, não? Foi uma época em que o setor arrozeiro como todo, sofreu prejuízos bastante pesados por conta justamente do alagamento, né, dos campos, porque ali excedeu a cota de chuva necessária e acabou, infelizmente, prejudicando bastante a produção. O senhor vê o caminho de recuperação do setor após as enchentes? O senhor vê como uma constante ou o produtor ainda está buscando formas de se recuperar? Bom, as perdas com enchentes concentraram-se basicamente na região metropolitana de Porto Alegre e no Vale do Rio Pardo. Porque ali foi muito acima do normal. Ali se perdeu não só a produção, mas se perdeu a área fértil. A água arrastou o solo fértil, né? E não tem mais propriedade em alguns lugares. Porque tem uma terra dura, uma argila dura em muitos lugares, pedra, né? E não sobrou nada. Mas nas regiões produtoras, como o litoral norte, né? Naquela região, tipo de Palmares para baixo, aqui na região Costa Doce, na zona sul do estado, na região do Pampa, na fronteira oeste, as chuvas não atrapalharam, porque quando elas chegaram, o produto já estava grande parte colhido. Então, a concentração dos prejuízos ainda reside na região metropolitana. Falo ali, os municípios como Viamão, que tem produção, Alvorada tem produção de arroz, Eldorado do Sul tem uma grande produção, Nova Santa Rita, parte de Guaíba também tem produção. Sim. E especificamente lá na região central do estado, Vale do Rio Pardo, ali como Candelária, Restinga Seca, esses municípios aí realmente sofreram muito. Quem chega nessas propriedades rurais e olha, não acredita no que está vendo, porque onde era um campo verde, né, de produção, hoje é pedra. Essas pedras de rio, essas pedras como cascalho, seixo, assim. Então, ali não se planta mais nada. A recuperação desse solo aí é coisa para 2-3 anos, com muito dinheiro sendo aportado para se fazer. Então, esses produtores, eles hoje estão inviabilizados e estão buscando outros caminhos, outras atividades que possam entrar, né, em campo, né, falando isso mesmo. Não tem outra palavra para isso. Estão tentando achar uma outra atividade que possam voltar ao campo. Então, ali é realmente muito triste. Mas nas demais regiões, não. A gente conseguiu ver a produção ser colhida antes dos impactos maiores daquela cheia de 2024. Os custos de produção, o senhor considera que ainda são altos? Sim, completamente. Há estudos que apontam, né, que a produção chega a R$70, R$75 para produzir um saco de arroz hoje no Rio Grande do Sul. Sejam custos de impostos, custos de taxas, o financiamento, os valores de defensivo, custos de combustível, e ao passo que a venda de um saco de arroz hoje ao mercado está com o melhor preço a R$55, considerando ainda que essa é uma commodity, né, e os efeitos do mercado internacional refletem nela, o dólar caindo como está agora, R$4,50 aproximadamente, isso também tem efeitos, né, para aqueles produtores que exportam. Então é um momento realmente de muita apreensão. Na prática, como nós já falamos, o mais viável hoje
né, se o cidadão é dono de uma indústria de arroz, né, o mais viável para ele poder obter algum lucro hoje é olhar o que está acontecendo fora daqui. Está se vendendo arroz muito mais barato do que no Brasil, com custo de produção muito menor. O nosso custo de produção está em torno de 70, 75, e há quem diga que produzir arroz no Paraguai te permita chegar a menos de R$40 o saco. Então é uma coisa realmente completamente absurda para se enfrentar. Mas é isso, o ano começa com esse sinal de crise nessa lavoura, mas a gente vai lutar muito, né? Porque a gente não pode admitir que algo tão importante, que é um dos símbolos do Rio Grande do Sul, esteja, né, fadado a essa condição durante todo o 26. Semana que vem vai ser um momento de debates muito importantes lá em Capão do Leão, durante a abertura da colheita, e a gente espera intensificar esse debate e encontrar soluções. Estamos contando, inclusive, com representantes do Ministério da Agricultura, da própria Conab aqui também, para que a gente possa dialogar. Os leilões de opção da Conab foram feitos, ajudaram relativamente, mas são insuficientes para poder fazer frente, principalmente essa concorrência desleal que nós temos do Mercosul. O senhor se considera o principal defensor dos arrozeiros na Assembleia Gaúcha, deputado, ou há outros colegas que o senhor destacaria desta bandeira do arroz? Não sei, é difícil de poder falar, né, para si mesmo disso, mas essa é uma das principais bandeiras do meu mandato. A defesa da agricultura é uma das ações do nosso mandato, assim como do empreendedorismo. Mas nós temos grandes colegas também que têm atuado nesse sentido. Destaco aqui deputados, né, do meu partido, como o deputado Frederico Antunes, que tem uma história de atuação, o deputado Hernani Polo, que também tem um trabalho importante, foi secretário da Agricultura do nosso estado. Além disso, em outras bancadas, como o MDB, tem o Luciano Silveira, que é um grande também deputado batalhador por esse tema. No PDT temos o Thiago Cadó. Temos muitos deputados interessados nessa pauta. Então, é a força de todos que pode nos ajudar aqui no estado. Essa construção que nós tivemos em 2025 para esse projeto de devolução da taxa CDO, que vai permitir que cada produtor, né, fique com o dinheiro que é seu, na sua mão, né, foi fruto desse trabalho coletivo que nós fizemos junto com as entidades. E aí eu destaco aqui a FEDERARROZ, o SINDARROZ e a FEARROZ, que é a Federação das Cooperativas Orizícolas do Estado. Então, é um trabalho feito a muitas mãos. Nós hoje assumimos um papel de destaque nesse sentido, porque presido a frente parlamentar em defesa do setor do arroz na Assembleia, e é algo que a gente coloca todo mês na nossa pauta de ação. Alguma ação nós temos voltada a esse setor. Pessoal, chegamos ao fim deste Guaíba Correio Rural, mas tem outra parte da conversa com o deputado Marcos Vinícius que será conferida no próximo programa. Oferecimento Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banri Global Account com taxa única. Converta e fique com mais. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify. Em seguida, o programa já estará disponível. Um grande abraço, até amanhã. Você ouviu Guaíba Correio Rural.